Civil prende 6 integrantes de uma quadrilha responsável por diversos furtos de veículos em Sorocaba. Outros 3 ainda estão foragidos. Forte temporal causa grandes prejuízos na região. As cidades de Salto e Itu foram as mais afetadas. Violeiro de Tapetininga é selecionado para a Mostra Nacional de Música Infantil. Obrigado, meus amigos, agradeço da atenção, o povo de Sorocaba e de toda a região. Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu 6 integrantes de uma quadrilha responsável por furtos de veículos em Sorocaba. Outros 3 permanecem foragidos. Cada integrante da quadrilha tinha uma função pré-determinada. O líder, conhecido como Xingu, furtava os veículos junto ao servente Jonas, que está foragido. Durante os crimes, Xingu era escoltado por Nivaldo. Kátia, esposa de Nivaldo, atuava como uma espécie de olheira. Ela passa informações ao seu marido, que é o Nivaldo, dizendo se havia alguma ação policial, seja um bloqueio, uma blitz, alguma ação preventiva na rota que eles utilizavam para a condução do veículo. A ação era rápida, durava pouco mais de 15 segundos. O veículo era abandonado em local deserto por 2 dias e depois encaminhado para desmanche. Foram mais de 70 veículos furtados em apenas 5 meses. A maior parte era encaminhada para desmanches na região da Grande São Paulo. Outra parte ia para um estabelecimento na Avenida Ipanema, em Sorocaba. Os proprietários do estabelecimento faziam parte do esquema. O local foi fechado, mas eles estão foragidos. Rafael, Jefferson e José faziam desmanche e foram presos em flagrante. Segundo o delegado responsável pelo caso, também foram apreendidas 3 armas no estabelecimento. Todos respondem porque a organização em si era armada, então todos vão responder. Ainda de acordo com o delegado, além do crime de organização criminosa armada, o grupo também vai responder por receptação e furto de veículos. O trabalho da polícia continua. Acreditamos que, além das 9 pessoas, outras atuam em conjunto. E também a questão dos receptadores que estão em outras cidades, inclusive na capital. 3 homens foram presos depois de roubar uma joalheria em Sorocaba. Os suspeitos já tinham passagem pela polícia. O crime ocorreu em uma loja que fica nesse edifício no centro da cidade. Fábio Pereira de Lima, Maicon Oliveira e Carlos Pereira Pinto, que era foragido da penitenciária de Tirapina, invadiram o comércio portando uma arma e roubaram joias, um relógio de um dos funcionários, além de uma quantia em dinheiro. Vizinhos chamaram a polícia depois que viram o trio fugir nesse veículo de cor prata. Dado o momento aí que a gente saiu do bairro, nós localizamos aí o veículo na Avenida Itavuvu. Foram abordados, com eles foram encontrados aí, dinheiro nos bolsos, as carteiras deles. Perguntado a respeito, dentro dos fatos aí, como eles estavam com as características iguais a que o Copom tinha passado, que os indivíduos tinham feito o roubo. Foi perguntado a respeito das joias, né, onde estaria no carro, eles nos mostraram o local e foram localizados, estavam envoltos aí numa flanela. Os suspeitos foram encaminhados para o CDP da cidade. E vândalos invadiram o Centro de Especialidades Médicas no Jardim Bertioga, em Várzea Paulista. Segundo a Guarda Municipal, os invasores arrombaram a porta de entrada, jogaram tinta nas paredes e levaram 5 computadores. 3 máquinas foram abandonadas em um córrego próximo ao local. Ninguém foi preso até agora. Você que acompanha o Noticidade sabe que a nossa equipe tem acompanhado com frequência a reclamação dos pais da Escola Municipal Professor Basílio da Costa Diamond, em Sorocaba. Em dias de chuva, a situação no prédio piora. Desta vez, parte do teto caiu. Nós vamos conversar agora ao vivo com o Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Mesmo você não sendo especialista em obras, já disse aqui ao vivo e durante as reportagens que isso poderia acontecer e olha aí, aconteceu.
Pois é, Simone, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Bastaram 2 visitas da nossa equipe na escola localizada no bairro Paineiras para que nós percebêssemos que essa situação aí que nós estamos vendo nas imagens fosse anunciada. Durante as fortes chuvas dessa madrugada, parte do teto da escola não resistiu e desabou. Por um detalhe, o pior não aconteceu, Simone. No momento da queda, não havia alunos no local. Segundo a diretora, hoje não houve aula por conta de uma reunião de conselho de classe. Foi preciso cair, para que algo fosse feito. Hoje mesmo, uma equipe terceirizada da prefeitura trabalhou lá no local, quebrando todo o forro, para depois reparar o telhado, que está danificado, e aí sim construir um novo forro. Com as obras, a direção não sabe se haverá aula nos próximos dias. Caso haja aula, caso tenha essa aula, segundo a direção, a intenção é acompanhar com os docentes e também com direção a entrada e saída dos alunos nesse local, pois é o único acesso das crianças à sala de aula. Há 3 semanas, após denúncia de pais e de alunos, a nossa reportagem mostrou, entre outros problemas graves de estrutura, como janelas quebradas, paredes rachadas, emboloradas, as crianças andando em meio ao aguaceiro, devido aos buracos do forro da escola, que agora finalmente será reconstruído. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba para obter mais detalhes sobre essa obra, mas até agora não tivemos resposta, Simone. Eu acho que agora eles foram para lá, Pedro? Porque até então só iam averiguar a situação que nós mostramos que os pais estavam reclamando. Agora acho que vai, E a preocupação agora para caso os próximos dias sejam mais dias de chuva, Simone. Tá certo, obrigada, e vamos continuar acompanhando essa escola. E o forte temporal que atingiu todo o interior de São Paulo na madrugada desta segunda-feira comprometeu o fornecimento de energia em algumas cidades da nossa região. Itu e Salto foram as mais afetadas. A roda gigante instalada neste parque em comemoração ao aniversário da padroeira de Salto tombou. A estrutura está na Praça da Concha Acústica, no final da Avenida 9 de Julho, onde árvores e uma placa de sinalização também foram derrubadas. Ocorrências com árvores também foram registradas em vários bairros. Equipes da Defesa Civil cortaram centenas de galhos e de troncos. O índice de chuva foi de 32,3 milímetros durante a madrugada de segunda-feira. Umas 300 árvores que caiu. Foi atingido mais no central. Mais central que a gente está fazendo. Desde as 3 da manhã a gente está trabalhando para melhorar, para liberar as vias que estavam interditadas. A sede do Corpo de Bombeiros de Salto teve um cômodo destelhado, mas o trabalho da corporação não foi interrompido. Pelo menos 30 prédios ficaram danificados, mas sem risco de desabamento, de acordo com a prefeitura. Por conta do temporal, 18 mil residências e comércios ficaram sem o fornecimento de energia elétrica, de acordo com a concessionária. Na cidade vizinha, Itu, 5 mil clientes também ficaram sem energia elétrica. Um morador registrou os estragos. Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 15 árvores caíram. Algumas atingiram fios e cabos. Um poste caiu sobre uma casa em construção. Na Avenida Galileu Bicudo, outdoors também foram danificados. Não houve registro de vítimas. No centro de Várzea Paulista, o muro de uma empresa com mais de 3 metros de altura caiu durante a madrugada. E registros também foram feitos em Jundiaí. Segundo a Defesa Civil, o vento, que chegou a 80 km por hora, deixou 6 casas destelhadas, sendo 4 no bairro São Camilo, uma no Jardim Novo Horizonte e uma no Tarumã. O terminal de ônibus do Eloy Chaves foi parcialmente destelhado, mas hoje pela manhã houve limpeza e o serviço de transporte público não foi afetado. 5 árvores caíram e 9 semáforos deixaram de funcionar. No bairro Terra Nova, um poste também caiu. Na estrada que liga Jundiaí a Itupeva, um outdoor ficou totalmente retorcido.
Recebeu alta o paraquedista de Boituva que caiu sobre fios de alta tensão durante o temporal na última sexta-feira. Rodolfo Vilela Alves, de 28 anos, sofreu queimaduras de 2º grau na perna. Um outro paraquedista também caiu devido à forte ventania. A segunda vítima não teve identidade revelada, mas não precisou de atendimento médico. E a terça-feira deve ser nublada na região e pode chover a qualquer momento. As temperaturas em Sorocaba ficam entre 16 e 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Jumirim, as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima é de 18. Itapetininga tem mínima de 16 e máxima de 26 graus.